Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pela presença de todos. Mais uma vez aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E hoje eu vou fazer uma abertura totalmente diferenciada. Mas eu não posso deixar de falar para que vocês interajam conosco usando o nosso portal, gente. O nosso portal é muito importante. Quando nós começamos há 11 anos, porque hoje nós estamos no programa número 2369, é impressionante. Bota fantástico nisso. Programa número 2369, eu repito. Tanto é que no último dia 1º de abril, bem no dia da mentira, o Show Mais cumpriu anos, que nem dizem os espanhóis. Nós completamos esses 11 anos, graças à interação do nosso amigo telespectador. Para completar o raciocínio, no começo, vocês ligavam para cá via telefone. Hoje em dia está demodê isso daí, está em desuso. Nós usamos o nosso portal, que é o www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com esse mais, muita gente encontra comigo e fala, eu juro que eu mandei um e-mail para vocês não me atenderam, não responderam. Sabe por quê? A pessoa coloca o mais, o símbolo matemático. Não pode, aí não chega mesmo. É mais por extenso, MAIS. Ficando o portal desta forma, www.tvmaisabc, tudo juntinho.com.br. Você clica, vai aparecer a página principal, a famosa front page da televisão como um todo. Em cima ficam correndo os ícones de todos os programas. E olha que a nossa programação tá bala, tá maravilhosa. No caso, você vai no ícone Show Mais, clicou, aí sim aparece a nossa página principal. À sua esquerda, você vai encontrar um playlist. O que é esse playlist? Você vai poder rever qualquer programa de qualquer época na íntegra e mais. O Show Mais pode ser visto, pode ser ouvido de qualquer parte do planeta Terra. Por isso que a gente manda sempre, ainda mais agora, se aproximando das férias, um forte abraço a vários hostéis, ou hostels, como vocês queiram, lá de Ushuaia, que é a última cidade do extremo da Patagônia Argentina. Eles interagem conosco, hein? E mais recentemente também começamos a receber e-mails de tanto a gente falar de Ushuaia, o pessoal do Monte Calafate também começou a entrar em contato com a gente. Por quê? Porque o programa está num horário gostoso, das 18 às 19 horas, lá na Patagônia Argentina. Faz muito frio, mas muito frio. Eles se reúnem e se agasalham bem mais cedo, com aquela pinguinzada tudo em volta, eles não têm o que fazer, eles ficam assistindo o Show Mais. Então, um abraço para todos vocês de Ushuaia e do Monte Calafate. Eu queria agradecer também, além dos patrocinadores que vocês assistiram, todos eles, olha que não são poucos, nós temos 5 patrocinadores oficiais, além desses todos, nós temos um concurso. Eu me refiro a LL Presentes da Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. É espetacular. A LL está com a gente desde o primeiro programa. Falei de Ushuaia, já peguei um negocinho na garganta aqui, só de pensar no frio de lá. Olha só a LL por dentro, gente. Ô, Jimmy, vamos dar uma volta? Você levanta o fundo, corta o microfone, que eu vou dar uma limpada na garganta. Vocês estão vendo cada coisa bonita tem na LL? Olha, e é uma novidade quase que semanal. Aliás, várias novidades semanais. LL Presente fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. É um espetáculo lá, gente. Olha, lista para casamento, batizado, presentinho, recordação. Você é convidado para um jantar, para um almoço na casa de um amigo, não custa levar uma gracinha. A pessoa vai gostar.
vai gostar mesmo. Então vamos lá, anote o endereço, vá com tempo para você poder visitar direitinho todas as dependências da LL. Rua Laura, 740, Vila Bastos, em Santo André. Gente, o programa é tudo bem feitinho assim ao vivo e pegou a garganta agora, vou te falar. Pior que o culpado sou eu. Eu que pedi para ligar o ar, vocês lembram disso? Mas aqui não tem churume. Ô Marcelinho, acho que você pode cortar o ar. Gente, eu queria agradecer a participação dos jovens universitários que estão conosco aqui, jovens terceiranistas, quartanistas, todos da área de comunicações, fazendo rádio e televisão e que por aqui passam e depois se catapultam para outras emissoras, não só da capital, como de outros estados brasileiros. Tem gente até trabalhando no exterior. Eu poderia nominar aqui jovens, moços e moças, repórteres, pessoal da parte operacional que passaram por aqui e estão em outras emissoras do Brasil e do exterior. Portanto, aqui realmente é um celeiro de jovens profissionais. Por quê? Eles adquirem toda a parte teórica na facul, que nem se usa dizer hoje em dia, e colocam em prática aqui na TV+. E depois, conforme eu disse, eles se lançam para o mercado de trabalho. E é em nome deles que eu sempre pergunto se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar. Senão, nada sai perfeito e a gente gosta mesmo de contar com a participação de todos. Pessoal do gerador de caracteres, do áudio, quem mais? VT, todo mundo. O nosso Twitter parece um Suite Master da NASA. Então, atenção meninos e meninas, sejam sinceros, uma resposta curta e grossa. Vocês estão afins de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Teve um grito meio avacalhado, mas a juventude é assim, não é? Onde há new blood, onde há sangue novo, a gente tem essas surpresas agradáveis. Então, atenção, senhores passageiros, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem. E o tema desta segundona, primeiro dia da semana comercial, vai ser terapia infantil. Jimmy Cliff, levanta aí, meu filho. E para conversar sobre esse tema importantíssimo, nós estamos recebendo a neuropsicóloga Lígia Menezes Comino. Lígia, obrigado por ter vindo. Obrigada. Prazer A você. muito grande em recebê-la. Prazer é meu. Você é bastante jovem, faz tempo que você é neuropsicóloga? Então, como neuro, eu tô há um ano e meio, mais ou menos. Como psicóloga já há mais tempo. E por que você 5 escolheu essa anos. carreira? Esse primeiro bloco aqui é só de fofoca, viu? O que te passou na cabeça? Foi assistindo um filme, foi lendo um livro, foi conversando com uma amiga de faculdade, não, de curso preparatório? O que te levou a isso? Então, na verdade, eu tentei outras coisas antes, né? Tentei comunicação, tentei marketing, mas assim, não me encontrei, aí acabei parando. E fui para psicologia meio sem saber ainda se ia ser isso, mas lá eu acabei me encontrando e acabei decidindo que era isso mesmo que eu queria, né? É interessante, né? Porque é uma ciência, né? Vasta, né? Que tudo é possível, nada é possível, mais ou menos é possível, não é? Dependendo do caso. É Com interessantíssimo, né? É um estudo para a vida toda, né? Que você vai ter de se A gente atualizar. nunca para de estudar, Nunca né? para. Aliás, qualquer ciência é assim, né? Mas essa Acredito que área sim. das não Dentro exatas da é mais psicologia e dentro da neuropsicologia, acho que principalmente porque é uma ciência nova, né? A neuropsicologia, relativamente nova e então assim, são muitos estudos, é muita novidade assim a cada dia. Claro. Então, a gente não para de estudar mesmo.
Com certeza. A nossa segunda convidada é psicóloga, é Ana Paula Magosso Cavagioni. Eu espero estar sempre pronunciando certo. Acertei, Ana Paula? Acertou. Daqui para frente vai ser Ana Paula. Ana, e você? Como é que você começou? Na realidade, a psicologia sempre me fascinou um pouco por esse aspecto do estudo do comportamento humano, do que está por trás do comportamento, da mente. Então, eu nunca tive muita dúvida aí do que eu pretendia, né? E a hora que eu entrei na faculdade, eu acabei me identificando e fui seguindo até hoje. E também é um eterno estudar, porque o ser humano ele é muito, ele é uma interrogação, é uma coisa fora do comum. E a mente é muito complexa, o cérebro ainda é um órgão muito desconhecido, então as pesquisas elas não param de acontecer e a gente tem aí descobertas atrás de descobertas que vão trazendo até novas perspectivas de trabalho e tratamento. Então realmente não dá para parar. Ele é pouco conhecido, é delicadíssimo, né? Delicadíssimo, ele pode sofrer transformações independentemente de qualquer, sei lá, de qualquer coisa externa. Não é? É uma incógnita para o resto da vida que vocês vão ter que garimpar, não é? Cada dia num setor, não é? E por que neuro, Ligiane? Então, a neuro ela é mais focada na parte cognitiva, né? Na parte do desenvolvimento mesmo. Então, ela estuda, na verdade, a relação do cérebro com as manifestações do comportamento, né? Então, ela não fica tanto naquela coisa mais subjetiva da psicologia em si, né? Então, eu acabei indo para esse lado porque eu gosto muito de estudar essa parte das patologias mesmo, né? E a neuro vai mais para esse lado. Às vezes eu fico pensando, Ana, o que nós somos mais, né? A gente é mais a parte cerebral? O que nós somos? O cérebro? Nós somos mais o coração? Não é? Essa é a pergunta que não cala, né, Darcio? Não cala, é impressionante, né? Na verdade existe aí uma parte de nós que nós não conhecemos, né, e buscamos através do processo terapêutico conhecer um pouco melhor, que é o nosso inconsciente, né? Então nós vamos nos fazendo dia a dia. Então o que nós somos cérebro, nós somos mente, nós somos corpo. Nós somos um todo, a gente não pode dissociar uma coisa da outra, né? Caminha tudo junto. Mas o cérebro acho que está mais ligado à espiritualidade da pessoa, né? Aquele eu é mais cerebral do que o coração, muito embora é lógico, o coração é extremamente necessário, sem o qual, não é, o próprio cérebro morre também. Não é? Todos os sentimentos né? e emoções passam pelo pensamento, né? E o pensamento ele está localizado no cérebro. E é engraçado porque ele é controlável / não controlável, né? Com certeza. A gente vai com esse negócio da asas à imaginação pode ser positivo e pode ser negativamente. Não é? Às vezes você não quer pensar numa besteira, bem besteira, e de repente você está pensando. E quanto mais você não quer pensar, mais você pensa. Com certeza. É complicado. Eu acho que são fatores externos que norteiam o ser humano, não é? Tipo ética, a moral, as leis, não é? Eu acho que é isso que são as placas, não é? Que nos alertam no decorrer do nosso caminhar. É isso que vai brecando os nossos impulsos, né? Então, tudo isso que você fala desses pensamentos que vêm, esses impulsos que nós temos, o que breca é justamente o conhecimento do social, da cultura, daquilo que é o meio que nós estamos inseridos, né? Que é dado primeiramente pela família. E aí, ao longo da vida, a gente vai desenvolvendo. E assim como todos os órgãos, ele necessita de muito exercício, não é? A gente tem de exercitar o cérebro constantemente. Principalmente quando você vai adquirindo uma idade cumulativa, né? Olha, é uma maneira de falar e vai ficando velho. Uma idade cumulativa, porque as sinapses, elas enferrujam, não é? É como uma fiação. Tem que você chama o eletricista, ele olha uma casa de 20 anos e fala, doutor, tem de trocar o chicote todo. Vocês falariam, olha, tem que renovar as sinapses todas, né? Não está passando a informação de uma para outra. E eu sempre falo aqui, né? Que principalmente para os idosos, não é? Qualquer tipo de exercício, não é? Tem aquele que gosta de colecionar selo, tem aquele que gosta de jogar dominó, mas não pode fazer uma coisa muito repetitiva, jogar bocha. Jogar bocha é legal, mas não vai exercitar o quê?
Na verdade, eu acho que o cérebro funciona mais ou menos como em relação ao corpo, ao físico, né? A gente tem que estar sempre exercitando para tentar, né? Com certeza. E o cérebro é a mesma coisa, né? Então, mesmo com a idade, você tem que continuar ativo, de certa forma, né? Seja em atividades, né, no lar ou no trabalho, mas não pode parar. Claro, ele é tão importante e tão delicado que ele é protegido, né, pela caixa craniana, né? Eu sempre conto aqui, eu era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones, não. Eu era um garoto que ia mais ou menos na escola, mais ou menos, 6, 7, 7,5, 6. Eu, aos 5 anos de idade, levei um coice de cavalo daqueles, eu já era para estar em outra há muito tempo. Aliás, por 2 oportunidades, né? No coice, que houve um afundamento craniano, não é? Mas aí eu fiquei esperto. As mães às vezes não falam, vou te dar uma nhocada na cabeça e você vai ficar esperto. Foi o que aconteceu comigo. Comecei só a tirar nota boa. E na queda de um avião, né? Onde, felizmente, saímos todos vivos, né? Então, acho que são etapas da vida da gente. Então, eu renasci 2 vezes, né? Então, a gente tem que valorizar isso daí e cuidar cada vez mais do corpo, não é? Mas a parte cerebral é de uma importância, assim, fantástica, não é? Nós vamos fazer um rápido intervalo e, a partir do segundo bloco, a gente já mergulha no tema, porque como é de pequeno que se torce o pepino, não é? A gente vai entrar mais na área da terapia infantil, que é de extrema relevância, porque a gente com qualquer idade, aquilo que a gente sempre foi, principalmente quando criança. Nossa, agora eu fui fundo, hein? Foi. Eu vou lançar um livro. Gente, já a gente volta, continuem conosco. É um prazer muito grande tê-los em nossa companhia para o tema Terapia Infantil. Uma maneira gostosa e inteligente de começarmos a semana comercial. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o tema Terapia Infantil, de número 2369, e recebendo com muito prazer a neuropsicóloga Lígia Menezes Comino e Ana Paula Magosto Cavagioni, psicóloga clínica, diretora da CLIA Psicologia. A CLIA é tua? Sim. Interessante. Desde quando existe a CLIA? Desde 2005 nós fundamos isso. E aí nós fomos constituindo aí ao longo desses anos uma equipe interdisciplinar, né, especializada no atendimento não só de crianças, né, mas atualmente especialmente de crianças e bebês pequenininhos. O nosso programa tem um escopo, essa é a palavra nova, né? Precisa procurar lá no dicionário. O objetivo, não é, de tornar-se cada vez mais didático. Né? E às vezes a gente passa por cima, não é? A pessoa fala clínica de psicologia. Será? Eu estou doente? O que eu vou... Quais são os casos mais comuns, não é? O que rola, para falar um português bem simples, dentro de uma clínica de psicologia? Então, na realidade existe mesmo um preconceito aí muito grande que vem diminuindo para procurar uma clínica de psicologia. Agora, nós recebemos todos os tipos de queixas, né? Então, crianças que têm problemas de comportamento, que estão com dificuldades escolares, dificuldades de relacionamentos, bebês que nascem prematuros, com baixo peso, com mães que têm depressão pós-parto, adultos ou donas de casa que têm um sofrimento emocional, um sofrimento psíquico e não conseguem lidar exatamente com aquilo que estão vivendo. Então, é um espaço para a pessoa poder desenvolver um autoconhecimento e aprender a lidar de uma forma mais saudável com aquilo que lhe provoca sofrimento. E qual seria, se fôssemos dividir em percentuais, né, o que mais puxa, o carro-chefe, digamos assim, qual é a principal patologia psíquica do ser humano? Olha... Isso é uma pergunta difícil, Darcio, porque se a gente for pensar nos adultos, nós temos tido muitos transtornos de ansiedade, muitos transtornos depressivos, né? As crianças, elas têm tido muitos sintomas de hiperatividade, de desatenção.
muitos transtornos globais do desenvolvimento, como os autismos, por exemplo, né? Isso nós recebemos bastante também. Agora, o que fica na base desses transtornos é tão variável, porque o mesmo sintoma, ele tem N questões por trás daquilo. Então, uma criança pode estar ali com uma hiperatividade, uma desatenção, e ser uma questão de fundo emocional, não de fundo cognitivo, ou químico, ou cerebral, entende? Acho que vem desde o pré-parto, né, digamos assim. Vem desde a gestação, né? Isso já vai se formando desde a gestação. Dizem as más línguas, Lígia, que de perto ninguém é normal, não é? No próprio curso que você fez, suas colegas, o próprio professorado, não é? Porque de tanto você mergulhar num tema, você acaba colocando em dúvida tudo aquilo, não é? Aceitando ou não determinadas teorias, não é? Você acaba tendo uma visão tão profunda da matéria, não é? Que você se coloca em dúvida. Os grandes cientistas, quanto mais eles mergulhavam, não é? Menos eles entendiam tudo, não é? E mais curiosos eles ficavam. Não é? Aconteceu nessa nova fase da psicologia, já que você é nova? Aconteceu e acho que acontece diariamente, né? Eu acho que esse que é a parte mais fascinante, né, da psicologia. Essa parte do questionamento, da gente estar sempre se questionando e querendo melhorar ou mudar e tudo mais, né? Tanto com os colegas como com os professores, eu acho que de perto ninguém é normal e, assim, é esse o grande barato da psicologia, É verdade, né? é verdade. Então... Agora, quando se atende, por exemplo, agora a pergunta para as duas, eu vou continuar com a Lígia, depois você complementa, Ana, por gentileza. Você está tratando de uma criança que tem lá uma parte comportamental meio desviada, pelo menos de acordo com a sociedade, né? Também tem essa. É tudo dentro de um padrão. De repente a criança não tem problema nenhum, nós aqui temos, não é? A não ser que extrapole muito o convívio com outras pessoas, não é? Você está falando também, além de tratar essa criança, com o pai, com a mãe, não é? De repente precisa conversar com o vô, com a avó, porque ficam muito tempo com a criança. De repente precisam, agora com a longevidade, chamar o biso, a bisa. Imagina a diferença de um biso, de uma bisa, não é? Para uma mãe, ou para uma cuidadora de 19 anos, por exemplo. Pelo amor de Deus, lá se vão o infinito de diferença, não é? Como balancear isso? Então, assim, sempre que os pais chegam, né, com a criança para começar uma terapia, uma das principais coisas que eu sempre tento deixar bem claro é que a criança não faz terapia sozinha, né? Os pais têm que participar, a família tem que participar, a escola tem que participar, né? E acho que esse pelo menos o que eu vejo no consultório, a parte mais difícil de lidar é inserir os pais dentro desse processo terapêutico da criança, né? Porque a criança sozinha, ela não vai conseguir ter o resultado esperado, né? Então, o que a gente trabalha no consultório tem que se estender para o ambiente familiar, tem que se estender para o ambiente escolar, né? Então, é um conjunto, né? E acho que muitas vezes, né, a maior dificuldade assim, que eu vejo dentro do consultório é lidar com esses pais, né? Ana? Muitas vezes os pais vêm com a questão da criança acreditando que nós vamos resolver ali o que está acontecendo e eles vão levar o filho pronto. Não, falar meia dúzia de palavras mágicas, né? E na realidade não, você precisa buscar realmente que esses pais se impliquem nesse tratamento, que eles compreendam o que está acontecendo, porque a criança vem muitas vezes carregando um sintoma que não é um sintoma só dela, que é um sintoma familiar. Né? E essa também é a grande frustração de trabalhar com criança, porque muitas vezes a criança ela é um depositário tão intenso de uma patologia familiar que a hora que ela começa a melhorar, né, essa criança é retirada do tratamento. Exatamente. Porque isso mexe com a dinâmica. E se os pais não estão implicados e compreendendo o que está acontecendo, se a escola também não está apoiando, fica muito difícil até você conseguir ajudar a criança e mantê-la em tratamento. Né? E depois eu acho, né, doutoras, que são dois agravantes, né? Um é a longevidade, não é? Que torna a família mais aberta para as mudanças da sociedade, mas em contrapartida arrastando raízes profundas do outro século, não é? Um biso e uma bisa são de outro século, não é? E que se misturam como se fosse num cadinho, né?
químico, não é? E onde a criança tem de dirimir ali todos os seus problemas e se basear. E outro agravante fortíssimo é a tal da família mosaico. Não é? Porque a criança às vezes recebe um ensinamento, tem dois, eu tenho 2 pais e 2 mães, lindo, maravilhoso, dentro desse novo conceito. Mas só que esse o pai legítimo pensa de um jeito, o pai agregado pensa de outro, não é? Ou a mãe legítima pensa de um jeito, a mãe agregada pensa de outro, aí tem meio irmão para cá, meio irmão para lá, enfim. Por isso que chama família mosaico. O que dificulta mais ainda, não é, para profissionais como vocês, não é, adotarem uma metodologia para ser aplicada, porque todo mundo mete o dedo, pô. É complicado, né? Mas eu acho que isso acontece até quando o relacionamento é pai e mãe só. Sim, Isso sim. acontece muito, assim. Eu tenho muitos casos, assim, de que a mãe está levando a criança na terapia e o pai, às vezes, nem sabe que a criança está na terapia porque não concorda. Ah, com certeza, Né? Ou Lígia. o pai quer a terapia, mas a mãe tem uma postura diferente, né? Então, isso acaba prejudicando ainda mais a criança, porque gera um conflito, né? A minha mãe tem essa postura, meu pai tem essa, eu estou na terapia, mas ao mesmo tempo eu não posso compartilhar isso em casa, né? Então, é muito complicado, né? Eu acho que a primeira coisa é ter uma estrutura familiar que esteja preparada para entrar nesse processo terapêutico. E de repente, terapêutico, para enriquecer, né? o que você está falando, a mãe, olha, não fala nada para o teu pai, que Exatamente. a gente veio aqui na psicóloga, que ele vai ficar uma arara. Pronto, desmancha tudo que vocês falaram. Mas por que eu não posso conversar com meu pai sobre isso? Ele é importante. Mas é assim mesmo que acontece. Não é interessante isso? Ana? E faz parte do nosso papel não entrar nesse conluio, né? Com Porque certeza. não dá para se fazer uma dupla com essa mãe e deixar esse pai fora do processo terapêutico do filho, né? Então a gente precisa aí, quando vem uma situação como essa, e lidando e tendo um manejo com a situação para que essa mãe traga esse pai e que eles consigam decidir em conjunto, olhar para essa criança e ver o que essa criança está precisando. Porque, na verdade, quando a mãe vem sozinha com a criança, ela não está olhando só a necessidade da criança, ela está olhando a dela também. Né? E o pai está ali separado. Então, a gente tem que ter um manejo aí importante com todos aqueles que estão envolvidos. Né? E ir trazendo todo mundo para uma percepção do que essa dinâmica toda está fazendo com essa criança. A Lígia falou uma coisa interessante, que isso acontece mesmo com o pai e com a mãe legítimos, né? Isso aí já vem há séculos, né? Eu li um livro muito interessante, já citei aqui num programa anterior, O Choque de Gerações, do Alvin Toffler, não é? Mesmo sendo tudo normal, tipo papai e mamãe, como se diz na gíria, há o choque, não tem como. E esse choque hoje em dia, essa geração que o Alvin Toffler dizia, eram 10 anos, digamos assim, não é? Era uma década para que houvesse qualquer diferença entre um jovem e do outro. Hoje em dia isso está diminuído. Eu acho que são 5 anos, talvez até menos. Não é? Um irmão de 10, imagina um irmão de 5, um de 10, um de 15. Pelo amor de Deus. Eles não se conversam. Eles estão em mundos diferentes. Os interesses são outros, né? Totalmente. E você percebe muito a diferença, né, da criança de 5 que tem um irmão de 15, até em relação às outras crianças de 5 anos, porque ela tem aí um contato com conteúdos, com instrumentos, com o mundo também de um irmão de 15 anos que uma criança de 5 não teria. Né? Então, agora, tudo isso influi bastante. Vocês têm algum coringa guardado na manga, por exemplo, para ir aplicando aos poucos, independentemente do resultado da sessão? Você fala, bom, isso aqui eu sei que vai fazer bem. Uma criptonita, por exemplo, entendeu? Para ir aplicando no jovem. Né? Porque se formos computar todos esses fatores, parece que não tem solução. Sabe? Meu Deus do céu, esse caso aqui... Esse não todos, né? Porque todo mundo sofre muita influência, né? Mas independentemente, não é, do problema formado a ser questionado por vocês, não é, resolvido por vocês, vocês têm algum bálsamo, alguma coisa que vá aliviando essa tensão? Que, assim, em situações assim, né, que você às vezes não pode contar, né, com a participação do pai ou da mãe, o que eu tento focar é em fortalecer a criança em si, né?
tentar fazer ela começar a lidar melhor com as suas emoções, né? Independentemente de qualquer coisa. Independente do que o pai vai dizer ou a mãe vai dizer, tentar fortalecer ela nesse sentido, né? Dela ter uma compreensão maior do que acontece em torno dela e uma compreensão do que ela sente em relação às coisas que acontecem, né? Então, eu acho que quando a gente tem uma situação mais complicada, né, onde os pais não participam, eu acho que o que sobra para a gente é tentar ajudar, né, no espaço que a gente tem, que é o espaço que a gente tem com a criança, né? Ana. Que é um espaço que eu acho que esse espaço é a criptonita, se a gente pode dizer assim, porque é um espaço seguro, é um espaço onde essa criança não está para ser julgada, onde essa criança não está para ser desvalorizada, está tendo um olhar atento para aquilo que ela precisa, né? Então, muitas vezes, a criança ela vai se fortalecendo, como disse a Lígia, vai se constituindo de uma forma diferente a partir desse olhar diferenciado que ela recebe nesse setting terapêutico. Porque hoje em dia são vários fatores externos que influenciam. A televisão é um deles. Com certeza. Não é? A internet, pelo amor de Deus, eu não sei como controlar isso, não é? Não sei se pode tecnicamente controlar, mas eles vêm com uma habilidade fantástica. Fantástica. A gente não sabe ligar nem na tomada, não é? E eles, eles fazem miséria no computador. Então, o mundo, ele piorou muito mais devido aos meios de comunicação como um todo, não é? O Richard Chesterton é que diz, o mundo não piorou, os meios de comunicação é que melhoraram. Né? Descarrila um trem lá na Índia, daí a pouco está em tudo quanto é site, está em tudo quanto é lugar. Quando você for ligar no noticiário à tarde, você já sabe, você já viu, isso eu já vi, não é? Então, forma um conflito dentro da criança, não é? Porque a gente já está mais descolado, a gente rechaça daqui, rechaça de lá, isso eu não vou ligar, isso até que é legal, opa, isso aqui é legalzão, nossa, isso é horrível, não é? Que nem quantas vezes, quantas imagens a gente não tem visto de pessoas maltratando os animaizinhos. Sim, que ideia a criança vai ter do ser humano? Mas aí é que está a questão, né, Darcy? A gente rechaça daqui, rechaça de lá, nós sabemos... Quando nós não queremos ver ou não alguma coisa, a criança não sabe, né? Então, eu acho que o problema não são os meios de comunicação, a internet em si, mas é essa liberdade que as crianças têm hoje, não monitorada pelos pais, porque os pais é que têm que contar para elas o que é bom para elas, o que não é, elas não sabem. Uhum. Né? É que, na verdade, eu acho que para os pais acaba sendo mais fácil deixar, né, a criança entrar naquele mundo virtual, prático, e ficar, né, entretida com aquilo. O não dá muito trabalho, gente, o não dá um trabalho da gota serena. Você tem que explicar o não, você tem que fundamentar o não, e ninguém quer perder o tempo. Vê aí, sim. Né? E hoje em dia, as famílias, elas estão hoje em dia mudando um pouco o perfil, no sentido de a criança ser o principal membro da família, né? Então, assim, tudo gira em torno daquela criança, né? Eu vejo muito isso no consultório, tem até um livro que fala muito sobre isso, que chama O Reizinho da Casa. Então, isso está acontecendo muito agora, né? A criança vira o principal foco da casa, tudo gira em torno dela, né? Então, o computador é dela, ela faz o que ela quer no computador, a televisão é dela, né? Então, os pais acabam sendo... Você falou uma outra coisa legal, sabe por quê, Lígia? Tanto for the good e for the bad, né? Para o bem e para o mal. Então, essa criança, ela absorve o mundo dela, não absorve? O outro que mora na comunidade absorve o mundo dele também. Para ele, roubar, matar, é o dia a dia, é o que ele vê. Ele sai de casa, é só bala que cruza na frente dele. Não é verdade? Aí vê o outro aparecer com um baita de um carrão, isso e aquilo, papapá, as meninas tudo pelada dançando funk. Você acha que ele vai querer o quê da vida? Frequentar uma escola? Obedecer o professor? Não faz sentido, né? Não faz sentido, a vida dele é aquilo lá. Gente, é um problema muito grave, esse problema social que a humanidade está enfrentando. A humanidade. A coisa está pior do que a gente pensa. Não é? Nós ainda somos mais adultos e, por incrível que pareça, somos mais inocentes.
não é? verdade. E ficamos surpreendidos. Porque essa geração que está vindo, é verdade, né? para eles numa buena, viu? Eles são extremamente preparados, né? Extremissimamente preparados. Mas é contraditório até, né? Porque Exato. emocionalmente eles são E os valores são muito outros. mais fragilizados, Os né? valores são outros. Quando que eles vão em sala de aula, o professor entra, com aquele jaleco branco que até assustava a gente já ficava em pé. Ele que fala, por favor, pode sentar, só vim dar um recado aqui. Nossa, graças a Deus, pensei que ele vinha encher o saco da gente. Hoje em dia não, hoje em dia se bobear ele joga um apagador bem na testa do diretor. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Que pena, né, gente? Que pena. Pronto, de volta com o tema terapia infantil, recebendo Lígia Menezes Comino, neuropsicóloga, e a Ana Paula Cavagioni, psicóloga clínica, diretora da CLIA Psicologia. Bom, nós já precisamos entrar numa reta mais definida, não é? De objetividade do tema, não é? Começar com a Ana Paula agora. Ana, existem medidas preventivas, não é? Quando o pai e a mãe começam a detectar que a coisa não está muito boa, uma resposta meio atravessada aqui. Não estou falando de malcriação, isso é outra história, né? Uma resposta não muito boa de acordo com a profundidade de que vem envolta essa resposta. Você fala, nossa, mas o que é isso? Eu não sabia que ele sabia isso, que ele... Meu Deus, começa a sentir um medinho, um friozinho na barriga em relação ao seu filho, à sua filha também, não é? Tem como já procurar ajuda? Tem, Darcio, e até essa questão da prevenção é uma questão que vem sendo muito falada e ela é fundamental para a gente poder minimizar o impacto da psicopatologia da infância mesmo, né? Então, o que os pais podem fazer para prevenir? Os pais podem ir ao psicólogo e pedir orientação, né? Então, tem alguma dificuldade com o filho está com um comportamento mal criado, o filho está indo mal na escola, procura um psicólogo, né? Verifique com ele se isso é uma questão realmente que precisa de uma avaliação mais profunda, ou se só ir conversando e ajudando os pais a compreenderem o que são as fases de desenvolvimento da criança, o que é esperado da criança nessa idade, isso já faz muita diferença, né? E principalmente quando a gente fala das crianças que já nascem em risco de ter algum problema de desenvolvimento, que são esses bebês que eu citei para você no começo, bebês prematuros, bebês que nascem com baixo peso, bebês adotivos, bebês cuja mãe ficou tentando por anos, né, fazer uma fertilização e não conseguiu. Então, hoje nós temos já pesquisas que mostram que esses bebês já têm um risco aumentado de desenvolver problemas de desenvolvimento, foi até feio, né, o que eu falei, de apresentarem problemas de desenvolvimento infantil. Isso. Então, a gente precisaria o quê? Olhar para esses bebês. Hoje a gente consegue, com bebês de 1, 2, 3, 4 meses, já começar a identificar sinais de risco e poder orientar os pais e poder fazer uma intervenção a tempo. Importantíssimo isso que você está falando. Né? Gente, gêmeos, tem uma diferença incrível, não é? Na personalidade. É uma coisa para ser estudada em laboratório isso. Exatamente, exatamente. E o que a gente vê são as crianças chegando no consultório depois dos 2, 3 anos, o que muitas vezes já é tarde. Né? A gente brinca, criança de 2, 3 anos, puxa vida, chegou mais velha com essa idade, porque se tivesse vindo ali pequenininha, a intervenção é muito mais rápida, a criança tem muito menos sofrimento, e aí nós estamos falando de prevenção, porque quando o comportamento já está instalado, aí a gente está falando já... É pior que uma bactéria. Exatamente. Porque vai sedimentando, vai recalcando, né? Aí precisa sublimar, parece que é mais ou menos isso. Você precisa, não é, pôr para fora, digamos assim, essa patologia psíquica, não é? E começar a ter ares mais frescos na cabeça. Precisa desfazer o nó. Né? Eu gosto muito dessa analogia, né? Vão se formando nós. O nosso trabalho é ajudar, exato, vários nós. E o nosso trabalho é ajudar a desfazer esses nós. Que é o nó materno, o nó paterno, o nó da nona, o nó do nono. Eu acho que a gente ainda está numa fase que o que acontece muito é que a criança, quando chega no consultório, na terapia,
ela já passou por tantos outros médicos, né? Ela já passou pelo pediatra, pelo neuro, pelo psiquiatra, pelo pedagogo, e aí ela chega para terapia, né? Aí já chega com uma ansiedade imensa, né? Inclusive dos pais, né? Querendo uma resposta rápida, querendo uma intervenção rápida, um resultado, né? Sendo que aquilo podia ter sido evitado, né? Se de início tivesse procurado, né, uma ajuda de um psicólogo, né? Os pais ainda têm, acho que essa restrição, né, de deixar a terapia, o psicológico por último, né? Vamos ver tudo que pode ser antes. Se não tiver jeito, eu levo no psicólogo. É aquilo, né? que eu falo, né? É o que eu falei no começo. Vamos levar no psicólogo? Não tem nada. Que é isso? Tira isso da cabeça. Não, Que para os tirar pais da cabeça dela esses problemas. Mas né? os pais têm uma sensação de que se o psicólogo constatar que tem alguma coisa errada, né, vai haver uma culpabilização e uma responsabilização deles. E na verdade não é isso. A grande maioria dos pais, eles fazem tudo o que eles podem fazer de melhor pelo filho, mas nem sempre isso é recebido pelo filho da forma como eles gostariam. Então, o grande medo, muitas vezes, de procurar o psicólogo é isso: já sei, vai falar que a culpa é nossa. Eu tenho observado, né, no decorrer da vida, que a mulher é mais coerente, não é? É lógico que existem milhares de exceções, né? Mas é mais coerente, é mais calma, é mais pensativa, é mais respeitosa. É verdade, é mais tudo, é mais tudo. O homem é mais precipitado, é mais nervoso, é mais chato, é mais bobo, é mais esquecido. Não que não seja bom, né? Eu não estou falando de personalidade, de honestidade, nada disso. Mas a gente se perde um pouco. Quanto que a gente não teria ganho se não tivesse ficado calado em muitas oportunidades? As mulheres não. As mulheres falam, não, eu sabia que não era hora de responder. E vai cada vez mais machucando a gente, porque essa inteligência feminina, ela irrita um pouco a masculina, não é? Vocês acham que as mulheres têm menos problemas desde a tenra idade em relação à parte psicológica? Não. Não necessariamente. Não. Eu acho que é bom ouvir isso, pelo menos vamos empatar. Não, eu acho que pela mulher até ter essa facilidade, né? Eu acho que de facilidade não, né? Ter essa abertura, né? De lidar com 1000 situações e tal, acabam surgindo muitos problemas também, né? E por Eu quê? acho que a mulher é mais disposta a procurar ajuda do que o homem. Perfeito. E por que o homem é tão precipitado? Ele pensa depois que fala. Essa precipitação, ela varia bastante de homem para homem, né? Com certeza. Vem de uma impulsividade maior. O homem, ele tem já, pela própria genética, pela própria característica masculina, pela própria química, ele tem uma objetividade maior, ele tem uma agressividade maior, né? Afinal de contas, ele é aquele que tem que prover, é aquele que tem que cuidar. Mesmo, exatamente. Né? Então, ele é criado dessa maneira. Agora, o homem, ele tem mais resistência em procurar ajuda, até porque isso também significa reconhecer uma fragilidade que ele foi criado para não reconhecer. Perfeito. Né? E as patologias entre homem e mulher, elas têm aí, em alguns casos, alguma variação, mas os dois são acometidos da mesma maneira. Você pensa igual, Lígia? Eu concordo. Eu acho que está até mudando um pouco, bem lentamente. Isso os homens estão começando a procurar. Claro, nós ajuda, estamos entrando na linha. É verdade. Mas ainda é gritante a diferença, assim, entre homens que procuram terapia e mulheres que procuram. Mas geralmente quando os homens procuram, eles acabam levando bem a sério, acaba sendo um tratamento longo, eles têm uma responsabilidade legal, assim, em lidar com a terapia, né? E eu acho o seguinte também, né? A concatenação de ideias, de pensamentos, de acúmulos de amizades, de datas, de gentilezas. Encontra uma amiga, sabe exatamente qual foi a última vez que se encontraram, se ficou algum papo pendente, olha, eu trouxe uma lembrancinha, aquela coisa toda, né? O homem se conversa meia hora com o outro, fala, você deu parabéns para ele que é aniversário dele? Mas nem lembrei que é aniversário dele. Por que você não avisou também? Né? Eu sempre falo, o homem não acha cueca na gaveta das cuecas. Esse que é o problema. Se fosse numa outra gaveta, tudo bem. Na própria gaveta das cuecas, nós não achamos. Não é? Então, eu acho que isso nos afasta um pouquinho, né, de toda essa coerência
do bem viver e do bom viver, né? No relacionamento com a esposa, no relacionamento com cunhados, cunhadas, com as sogras. Isso estremece um pouquinho, não é? O ambiente e o clima familiares. Com os filhos, né? Sim, Que eles estão acaba ali, sendo eles mais estão registrando prejudicial, tudo. né? Criança é que nem cimento, né? Tudo que você toca, o pé, a mão, fica tudo marcado lá. Mas eu acredito que isso vem mudando um pouco, viu, Dárcio? Até o que a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto muito no consultório, é a ausência da função paterna. Ausência? Da função paterna, né? Esse homem que você fala, né? Que não lembra, Sim, ele tá esse se homem que modificando. corta, esse homem que coloca a lei, isso não tem aparecido muito. Os homens, eles estão muito mais distanciados, não por uma questão de característica masculina, E mais mas como uma questão domesticados social também, mesmo. né? Domesticados? Mais domesticados. Eu acho que hoje em dia o homem lava a louça, enxuga a louça, ajuda a Eu esposa. acho que ele está mais participativo. Mais participativo, né? mais amigo. Não Mais é? amigo e mais próximo um pouco da vida familiar. Até porque hoje a mulher também trabalha, a mulher também provê. Então tem aí uma divisão de tarefas, né, nos cuidados com a casa e nos cuidados com o filho, que é muito bem-vinda. O que a gente vê, infelizmente, com isso, muitas vezes, é que os dois acabam se afastando tanto do cuidado com os filhos, que aí acontece aquilo que você falou, entra a avó, entra a bisa, e os pais, de fato, acabam ficando muito de fora. Porque, gente, humanamente, é matematicamente impossível a mulher trabalhar fora e cuidar 100% das crianças. Não tem como. Não é? A onipresença não tem. É só divina, né? Não é verdade? Como que ela pode? Ela pode fazer o máximo possível. Mas só que esse máximo possível está longe das mães de antigamente, né? Das nossas avós. Aí entra a culpa, né, da Sim. mulher, né? Por Por não dar conta, talvez, Por né, não, de tudo exatamente, isso. não tem como dar conta. E que de fato não dá mesmo, né? Como, isso né? engloba muita coisa, não é só na educação. É no preparo da comidinha, da roupinha, do Mas é aí que aconchego. eu acho que tem que entrar essa coisa do homem participar, né? Claro. Porque se a mulher trabalha, o homem trabalha, então as tarefas, as responsabilidades com os filhos têm que ser divididas, né? Porque aí sim, acho que talvez né, os pais consigam suprir as necessidades de uma criança, de um adolescente, né? E essa multifuncionalidade do homem nos deixa muito nervosos, entendeu? Sair do emprego, Mas as passar mulheres também ficam Dá pra nervosas. você passar no supermercado e comprar 6 pãezinhos? Por que você não comprou, pô? Não é? Ele já fica nervoso, mas não é por nada. Ele já acha que o mundo vai acabar se ele tiver de parar o carro, comprar 6 pãezinhos. Se pedir outra coisa, então aí ele trava. Não, isso aí eu não vou comprar, não. Mas a mulher, ela tem uma habilidade de lidar com mais de uma tarefa ao mesmo tempo maior com do que certeza. o homem. Então, o homem, isso ele daí tem... é química também. Isso é química, é um funcionamento Vocês são cerebral assim que é mesmo, diferenciado. né? Somos. Para irritar bem a gente. Eu sempre falo aqui, uma vez eu estava no estacionamento no supermercado, esperando a minha esposa ir no supermercado. E já tem um erro aí. Eu não me dignei a descer para fazer companhia para ela. Falei, não, eu vou ficar aqui, eu estava ouvindo alguma coisa no rádio, como desculpa, e fiquei no carro. E ela foi fazer compras. Uma compra meio rápida. E aí eu vi sair uma moça, uma jovem mãe, não é? Com um carrinho lotado, olha quanto ela ficou lá dentro, teve de escolher e ver o preço e passar no caixa, com uma criança no colo, empurrando o carrinho e uma segurando pela mão, já de uns 5, 6 anos. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, nunca eu vou ver na face da terra. Tudo que a gente fala aqui, gente, é lógico que existem casos, exceções, claro. Um homem segurando um filho de 5, 6 anos, com outro no colo e o carrinho cheio, e ele foi fazer a compra sozinho. É mais difícil mesmo. Bem mais difícil. É mais difícil. É bem mais difícil. E provavelmente ela ainda está pensando o que ela ia preparar para o jantar e qual seria o próximo compromisso de trabalho dela. E repetindo o que a gente disse agora há pouco, e as crianças fotografando tudo. Por isso que elas chegam até as doutoras com 1000 problemas, né? De postura, eu faço que nem meu pai, sou marrento mesmo. E essa falta de presença mesmo, né, Darcy? A gente tem nos países mais desenvolvidos licenças maternidade de até 1 ano, que tanto a mãe quanto o pai podem tirar. Né? Porque esse período de presença é muito importante. Aqui há pouco tempo a gente tem a possibilidade de 6 meses. Né? Então é muito pouco tempo para você poder estruturar a criança de uma forma saudável.
E é tudo que a gente tem, né? É tudo que a gente tem são os filhos, são as novas gerações, aquilo que a gente é, não é? Aquilo que a gente tem, a gente não leva. Né? A gente leva aquilo que a gente é, possivelmente, né? Dependendo do aspecto religioso da pessoa, mas o bem material ele inexiste. Quantos trilhardários têm morrido ultimamente, meu Deus do céu, com bilhões e bilhões e bilhões, não é? Não tem como, você não segura patologia nenhuma com o dinheiro. Você pode prolongar, em alguns casos. A patologia física. Física. A psíquica, não. A psíquica jamais. É. Por isso que eu coloquei aquela interrogação bonita no começo do tema, não é? Porque tudo pode, nada pode, e tudo depende da gente e nada depende da gente. Mas eu acho que para os pais, assim, chegar ao ponto de levar o filho num consultório de psicologia é um sofrimento muito grande, assim. Por incrível que pareça, né? É um sofrimento... Parece que a pessoa fracassou, né? Eles chegam com um sentimento de fracasso. Eu acho que a coisa mesmo. de E uma não honra né? é você Com fazer uso, né? Do que já foi descoberto, de tudo que elas estudaram e de tudo aquilo que elas podem fazer de benefício para as crianças. Com certeza. Não é verdade? Eu queria agradecer muitíssimo a Lígia Menezes Comino, neuropsicóloga. Tem um site aqui, é é o Facebook, facebook.com/neuro, aí vem o E comercial, Isso. Né? Segundo uma pessoa aqui, é o E do Citãozinho e Chororó. Neuro e comercial psicologia, e tem 2 telefones que nós estamos colocando no ar ali. Lígia, muitíssimo obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Darcy. Parabéns, viu? Prazer. E um futuro promissor para você. Obrigada. Agradecemos também Ana Paula Magosso Cavagioni, psicóloga clínica. No final é o nome completo. Saiu, diretora da CLIA Psicologia. O site é www.cliapsicologia, tudo junto, está aí na tela, .com.br, com 2 telefones de contato. Ana Paula, muitíssimo obrigado também por ter vindo. Obrigada a você, Darcy, pelo convite. Foi um prazer muito grande recebê-las. Gente, voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá aonde? Em Roma mesmo, na Itália. Se vediamo domani, bella. Tchau, fui. Nada posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais.